Direto ao direito. As crianças com autismo têm vários direitos previstos em lei e um deles é referente ao tratamento para que eles tenham maiores chances de autonomia, de adaptação social. Infelizmente, há planos de saúde que negam a cobertura desse tratamento. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o advogado especialista em direito civil, doutor Arthur Paiva. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui para prestar esses esclarecimentos. Vamos explicar primeiro, doutor, de maneira geral, o que são essas terapias ou quais são que as pessoas precisam, que essas crianças precisam e geralmente não conseguem a cobertura? Em verdade, são três técnicas de tratamento aplicadas por terapeutas ocupacionais, por fonoaudiólogos, por psicólogos, psicopedagogos. E são o ABA, o TIT e o PECS. Os estudos científicos já têm demonstrado que, se aplicados com a mais adequada técnica e o mais cedo possível, fazem inclusive com que o portador do autismo possa, enfim, a depender da evolução do quadro, em muitos casos até ter uma vida normal na fase adulta. Então, daí a importância do tema e que as pessoas exijam os seus direitos. Normalmente, os planos de saúde não dão, tem que ter uma... Não concedem. Infelizmente, apesar de ser algo, inclusive, que a ANS já respondeu como sendo procedimento obrigatório. Qual é a recusa, qual o motivo da recusa? Os planos de saúde indicam que não está no rol taxativo da ANS. Acontece que os profissionais que aplicam são, sim, que podem ser, cobrir o atendimento. Sim. E se o profissional pode aplicar a técnica, porque o plano de saúde não arcaria com o custo dela. E esse é, inclusive, o entendimento da ANS. Isso para crianças autistas. Para outros tipos de síndromes, enfim, que precisam dessas mesmas técnicas de terapia, aí é um processo diferenciado? Desde que exista uma solicitação de um médico, o procedimento pode ser aplicado, o tratamento, seja qual for, exceto se ele for experimental. Se caracterizar como experimental, a recusa dos planos de saúde pode ser considerada como válida. É um direito também resguardado a eles. O que não é o caso das três técnicas que indicamos. Nesse caso aqui, o que os pais têm que fazer? Eles precisam inicialmente ter a solicitação por parte do médico que acompanha a criança. Precisa que ocorra o diagnóstico, que ele indique os tratamentos necessários para que o transtorno possa ser tratado e quem manda aqui é o médico. A partir do momento em que o médico solicita, o plano não pode recusar. Isso demora muito, esse trâmite burocrático judicial? Muitas vezes demora mais até por causa do desconhecimento dos direitos por parte dos pais. O que é necessário fazer? Ter o laudo. Então você vai ao médico, pede o laudo e com o laudo dá entrada no plano de saúde. Ocorrendo a recusa, se busca um advogado para ingressar com a ação, certo? Tempo. O plano tem um prazo de 5 dias para dar uma resposta. Então, ultrapassado esse prazo, em seguida você já pode ingressar com a ação e aí vai para a justiça. O judiciário tem sido muito célere nesses casos. Porque é aquela coisa, né? Para uma criança, às vezes tem causas que ficam aí 1, 2, 3 anos. Para uma criança que perde um tempo desse de tratamento, significa às vezes um fracasso. Exatamente. É por isso mesmo que tem tido tramitação prioritária. Os juízes têm sido muito atentos a isso e chegamos a ter casos que visualizamos, inclusive, de decisão no mesmo dia. Tem possibilidade nessas situações aí de indenização? Existe, caso o plano de saúde recuse a oferta do tratamento. Todo procedimento, tratamento médico, que o plano de saúde negue cobertura e que gere um processo, o Superior Tribunal de Justiça já disse que gera dano moral in re ipsa. E o que é isso? Independentemente de demonstração de prejuízo.
já que causa um sofrimento você ter aquela demanda rejeitada e ter que ingressar na justiça. Então gera assim. Doutora, eu vou fazer uma pausa aqui no nosso papo. Tem alguns ouvintes perguntando sobre outros direitos das crianças com autismo. A gente vai voltar também para tentar esclarecer essas pessoas aqui. Você pode participar comigo. Mande sua pergunta. Doutor Arthur Paiva está aqui para responder hoje. 981 32 40 88. Agora 10h24. 10 horas e 27 minutos. Estamos de volta hoje. A gente está recebendo aqui no estúdio o advogado Arthur Paiva para a gente falar sobre os direitos das pessoas com autismo. Já falamos aqui sobre algumas questões sobre planos de saúde que tem que oferecer um tratamento, uma cobertura que muitas vezes não é feita. Mas agora tem uma pergunta aqui, doutor Arthur, que é vou dizer a você o nome dele, Genisson Batista. Ele diz o seguinte: tem um filho de 2 anos com autismo, gostaria de saber quais são os direitos junto ao Detran. Por exemplo, posso ter algum desconto ou benefício, ou o carro tem que estar necessariamente no nome do meu filho? É o que ele pergunta. Genilson? Genilson, isso. Bom dia, Genilson. Em princípio, não há uma previsão expressa, certo? De que o autismo geraria o direito acredito que o que ele esteja falando seria a isenção de IPI e de ICMS na compra do veículo. Tá. Em princípio, não estaria. Mas, enfim, a lei do autismo, né, a lei que especifica, a 12764, indica que o autismo se equipara a uma deficiência. Então, aplicando um raciocínio analógico, seria sim possível pleitear. Pleiteia junto à Secretaria de Fazenda Estadual, vai variar conforme a norma de cada estado. Algumas mães aqui, vou nem citar o nome delas, são umas 3 ou 4, falando sobre a educação. O autista, ele tem direito a estar numa escola regular, a acompanhamento, né, tem que ter um profissional específico para ele. O que diz a lei, doutora Arthur? Exatamente. Tem que estar, pode estar, ele deve estar inserido no ensino regular. Inclusive, a recusa de matrícula gera a previsão de multa, certo? Para o estabelecimento que recusar a matrícula, que vai de 3 a 20 salários mínimos. Em situações mais graves de recusas reiteradas, desde que forem demonstradas, pode até ocasionar o fechamento da escola. Então, um dos direitos que a lei prevê é justamente do acompanhamento especializado. E quem seria o especialista disso? Seria justamente os que tiverem a formação técnica nas técnicas do tratamento. E aí na escola pública e na escola particular? Pública e privada não há qualquer distinção. A diferença apenas é que na privada esse custo é da escola e, enfim, na pública vai depender justamente do serviço público. Não existe cota, né? Para autista na escola. Tanto autistas quanto procurarem a matrícula, eles têm. Porque muitas escolas dizem isso. Não, a gente não pode porque eu já tenho um autista e toda a minha estrutura está voltada para aquela criança naquela sala. Não importa. Não importa. Autista, Down, quantas quiserem se inscrever. E direito é reclamação, é exigência. Sim. E prova. Então, uma situação dessa é uma recusa injustificada que pode gerar a aplicação da multa. Para os autistas servidores públicos, o que diz a lei? Tanto para o autista quanto para o pai que tem um filho autista. A lei do servidor público federal determina a possibilidade de redução de carga horária. Essa redução para o servidor público federal tem sido de 50%. No estado e nos municípios depende de regulamentação própria, mas temos visto muitos que, apesar da inexistência de lei do servidor público de cada ente, eles têm sim aplicado a regra do servidor público federal e têm concedido a redução de 25% a 50% da carga. No caso ainda dos benefícios, dá tempo, não dá, Lu, da gente falar do benefício assistencial, o LOAS, que também acoberta aí os autistas? 30 segundos, doutor Arthur. Pois os autistas também têm direito à cobertura da Previdência Social e podem dar entrada sim no requerimento junto ao INSS. Show de bola, bem na hora. Muito obrigada, viu, doutor Arthur? Prazer recebê-lo aqui. Até a próxima. Uma satisfação. Prazer recebê-lo aqui. Até a próxima. Uma satisfação.